Bonjour les futurs diplomates. Comment allez-vous? Espero que todos e todas estejam bem. Hoje vamos dar início, neste momento, à nossa aula 3 de gramática. Le verbe régulier au présent. Não se enganem, os que estão em níveis mais avançados de língua francesa também vão aproveitar muito essa aula. Sabem por quê? Porque nós vamos falar de frases como: o Brasil tem passado por dificuldades. Como traduzir essa frase em francês? Como colocar o tem passado? Eu sei que em inglês vocês não têm dificuldade. Sabiam que em francês isso é muito fácil? É muito tranquilo? Vou mostrar para vocês aqui. Como nós podemos dizer, por exemplo, em 1500, Cabral chega às terras que hoje são chamadas de Brasil. Como a gente coloca esse verbo no presente do indicativo? Vou mostrar para vocês também. O presente do indicativo em francês é um tempo verbal chave para traduzirmos inúmeras frases, bem como transmitir ideias que no português são transmitidas pelo próprio presente do indicativo, pelo pretérito perfeito do indicativo, bem como pelo nosso gerúndio. É isso mesmo. Para quem está mais avançado aí sabe que em francês temos um ponto de gramática chamado gerondif, mas não confundam com o nosso gerúndio. Tem uma função diferente. O gerúndio, nós vamos ver como fazê-lo no francês com verbos no presente do indicativo. Sabiam também que dá para transmitir o futuro do presente? É isso mesmo. Então a aula de hoje promete. Mas para isso, antes de trabalharmos a utilização, nós vamos ver como formar, como conjugar os verbos regulares no presente do indicativo em francês. O nosso foco hoje são os verbos cuja terminação é o ER, que são a grande maioria dos verbos em francês. É o padrão produtivo da língua. Assim como em português, nós temos os verbos em AR. Falar, cantar, olha o padrão produtivo. Printar, escanear, stalkear. Então, as palavras novas que surgem no idioma, elas tendem a ir para a forma que representa o padrão produtivo. No caso do português, são os verbos regulares em AR e em francês, os verbos regulares da primeira conjugação, cuja terminação é ER. Esses fazem parte da grande maioria dos verbos em francês. Quando vocês estão diante de um texto em francês, a maioria dos verbos virão desta conjugação. A primeira, eles são a maioria esmagadora, ok? Coloquei aqui como exemplo 5 verbos. O verbo parler, que é o verbo falar, o verbo manger, que é o verbo comer, o verbo écouter, que é o verbo escutar, no sentido de prestar atenção, não é a capacidade física, ok? É o écouter de escutar, prestar atenção, não é a capacidade física, ok? O verbo aimer, que é o verbo amar, mas também utilizado como gostar, e o verbo habiter, que é o verbo morar, ok? Vocês vão entender o porquê da escolha dos verbos com asterisco à medida em que formos avançando na aula de hoje. Então, vem comigo que a aula promete. La conjugaison, a conjugação dos verbos regulares
ou seja, do primeiro grupo, terminados em ER, ok? Então, como vai funcionar esta conjugação? Eu comecei com o verbo parler, que é um dos verbos mais utilizados para quem está aprendendo o idioma, que é o verbo falar. Falar o idioma, por exemplo. Então, je parle. Je parle, por exemplo, français. Eu falo francês. Je parle français. Então, nessa frase, eu estou dizendo, eu falo francês, ok? Eu falo francês, isso é um dado, é uma informação, e eu posso dizer, je parle français maintenant. Eu estou falando francês agora. Olha só, vai depender do contexto para eu traduzir. Se vocês pegarem uma frase no português, eu estou falando francês agora, e precisarem verter esta frase para o francês, vocês vão escrever no presente do indicativo. Je parle. Assim como vocês dizem, eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo português. Eu estou falando francês é a mesma coisa. Je parle français. O que me indica que agora é o advérbio maintenant, que é o advérbio agora. Ok? Mas o que nos interessa neste primeiro momento é a morfologia. Morfologia, a formação dos verbos. Então, todos esses verbos no presente do indicativo, os verbos regulares, vão ter estas terminações. A primeira pessoa, o je, vai terminar com e, o tu vai terminar com es, ele, ela, on é o a gente. A gente mora, a gente trabalha, ok? A gente come, tá? Também na terceira pessoa do singular. Termina com e, assim como a primeira pessoa do singular, ok? A primeira pessoa do plural, nu, termina com ons, ons, ok? Nous parlons. Vous parlez, o vous, o vós, vai terminar com ez, e o eles, elas, no plural, termina com ent, ok? Então, para nós conjugarmos qualquer verbo do primeiro grupo terminado em er, o que a gente faz? Nós tiramos a terminação er do verbo, pegamos o radical e, ao radical, acrescentamos as terminações e, es, e, ons, ez, ent, ok? Sempre assim. Vocês vão fazer isso com qualquer verbo regular da primeira conjugação terminados em er. Ok? Ótimo. Agora, vamos falar então sobre les valeurs du présent, os valores semânticos do presente do indicativo em francês. Alguns desses valores são muito claros para nós, pois nós também falamos uma língua latina, o português, né? E vocês estudam espanhol também. Então, o primeiro deles, o primeiro valor, que em francês é feminino, né? É une valeur. Olha só, então dica aqui, ó. Essa palavra valeur, em francês, é uma palavra feminina. Então, ó, une, ok? Une valeur. Então, os valores, um desses valores é expressar une action régulière quotidienne. Uma ação regular e cotidiana. Olha só, vocês já podem memorizar que esta terminação aqui, ó, é uma terminação do feminino, ó. A gente fala premier, première, primeiro, primeira, régulier, régulière, né? Regular, né? Ó, mais uma, ó, hyène, quotidien,
quotidienne. Brésilien, brésilienne. Brasileiro, brasileira. Quando nós formos estudar adjetivos, vamos focar nisso, mas já é um ponto para que vocês distingam palavras no texto. Então, o presente do indicativo, ele demonstra uma ação regular cotidiana. Exemplo clássico. O que fazemos todos os dias. Olha o exemplo aqui, olha. Elle arrive au travail à 9 heures. Elle mange à midi. Après, elle travaille de 13 heures à 17 heures. Ok? Então, ela chega ao trabalho às 9. Vamos colocar aqui vamos conectar todo esse texto para a gente poder trabalhar de uma vez, ó. Ensuite, em seguida, elle mange à midi, ok? Ela almoça, ela come ao meio-dia, né? Depois, ela trabalha das 13 às 17, né? Horas, a gente sempre utiliza essas duas preposições. Sempre, 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 ok? Do jeito que está aqui, tá? E podemos dizer que finalmente, elle rentre à 18 heures. Ela volta para casa às 18. Ok? Rentre é o verbo voltar para casa. Esse é um verbo cuja semântica, o rentrer, verbo regular da primeira conjugação, quer dizer voltar para a sua casa, para a sua cidade, para o seu país de origem. Uma semântica bonita, né? Eu acho muito a ideia de lar, ok? É o rentre, voltar para casa. O retourner, que é o retornar, é quando nós retomamos uma ação. Por exemplo, quando voltamos ao trabalho após almoçar, ok? Je retourne au travail, quer dizer, você volta para o trabalho após uma pausa. O rentrer é quando você volta para a sua casa. Você está fora da sua cidade, você volta para a sua cidade. Você está fora do seu país, você volta para o seu país. Ok? O presente do indicativo em francês também denota uma ação momentânea, uma ação momentânea, que ocorre no momento em que a pessoa fala. É o nosso gerúndio, né? Ou presente progressivo. Atenção. Exemplo. Maintenant, nous préparons le dîner. Agora, nós preparamos o jantar. É isso que está escrito. É uma frase possível em português. Em francês, nós podemos também dizer agora nós estamos preparando o jantar. Se essa frase estivesse escrita em português, agora nós estamos preparando o jantar, vocês iriam traduzi-la desta forma a prioristicamente. Há outras formas? Há, mas aqui você resolve a questão, mantém o valor semântico e não corre o risco de perder ponto. Ok?